omissão, em regra, não é penalmente relevante. Né? O que significa isso? Significa dizer que ninguém é, em regra, obrigado a agir. Você tem o direito de se omitir, a não ser o erro. O princípio da actio libera in causa, ou da ação livre na sua origem, é aquele que diz que quando o indivíduo se encontra num estado de inconsciência que foi provocado por si próprio, ele responderá normalmente pelos atos que pratica. Por exemplo, na embriaguez, quando ela é voluntária. Se o indivíduo se embriagou porque ele quis, ou se ele se embriagou porque ele, por vontade própria, ingeriu a bebida, ele vai responder normalmente, não vai existir causa de exclusão da ação. A ação só é excluída se ele não se embriagou voluntariamente ou por culpa sua. Qual a importância de saber as causas de exclusão do fato de quando o juiz culpado e quando o juiz No fim das contas, tudo vai excluir o crime, mas vai ter diferentes consequências na classificação do crime. Qual é a diferença disso na prática? Nenhuma. Mas na teoria, gigante. Na teoria, gigante. Por quê? Porque isso é o que mais se cobra em provas, em OAB, etc. É por isso, e é justamente pelo fato de que na prática não faz nenhuma diferença, que eu sou simpático à teoria da tipicidade conglobante, lá do Zaffaroni, que é uma teoria muito somente adotada na Argentina, mas que aqui a gente ainda não é muito, pelo menos nossa doutrina não, que é a ideia de transformar todas as causas do conceito de crime em parte do fato típico. Dizer que crime é fato típico, entendendo que o tipo que a tipicidade tem um fator material e um fator formal. E a tipicidade material incluiria a tipicidade material. Não é a teoria que os nossos doutrinadores adotam, ainda fica essa distinção. Bom, a omissão só será penalmente relevante se o indivíduo tiver o poder de agir, entendido como possibilidade física, né, de praticar a conduta, se o resultado for evitado e se ele tiver o dever de agir. O dever de agir incumbe a quem tem, por lei, a obrigação de cuidar de proteção e vigilância, quem de outra forma, por exemplo, através do contrato, assumiu a obrigação de evitar o resultado, ou quem com comportamento anterior seu sofreu a situação. Lembrando que existem dois tipos de crimes homicídios: os crimes homicídios próprios e os crimes homicídios impróprios, que são também chamados de homicídios ou homicídios por omissão. Crime homicídio próprio é aquele que só pode ser praticado por meio de uma omissão e que a lei já prevê aquela conduta como uma conduta homicídio. Por exemplo, omissão de socorro, abandono de incapaz. Já o crime homicídio próprio é aquele que poderia ser praticado com uma ação, mas eventualmente é praticado com uma omissão. Por exemplo, o médico que mata o paciente deixando de dar o remédio, de propósito. Né? Ele pratica uma conduta, que é matar alguém, por meio de uma omissão, que é deixar de dar o remédio. Seria também o não agir quando se deveria agir. Seria o não agir quando se deveria agir, com a intenção de se produzir um resultado. A mãe deixa amamentar. A mãe deixa amamentar a criança com a intenção de matar. Mas esse caso também pode ser assim, digamos, o pai apresentar se a e ele não sabe que era filho. E aí a criança morre e depois... Aí é o crime homicídio próprio, né? Que é uma omissão de socorro. Essa conduta precisa necessariamente causar um resultado. Essa relação de causa e efeito a gente chamou de nexo de causalidade, nexo causal. Né? A gente sabe que para que exista nexo causal, é preciso necessariamente que o agente haja com dolo, ou pelo menos com culpa. Né? O que é o dolo? A intenção mais ou menos perfeita de se produzir um resultado que se conhece como contrariamente. Teoria da vontade adotada em relação ao dolo direto. Enquanto, com relação ao dolo indireto, dolo eventual, a gente adota a teoria do assentimento. Diz que dolo é a aceitação do resultado. Né? Então, o dolo pode ser direto, quando a gente pratica a conduta porque deseja o resultado, ou pode ser um dolo eventual, quando o indivíduo pratica a conduta prevendo a possibilidade do resultado e aceitando esse resultado. Né? Já a culpa
aquela situação em que o agente causa um resultado que ele não desejava, mas que se ele tivesse agido com a devida atenção, poderia ter evitado. Um resultado previsível, mas que o indivíduo, porque não obedeceu a um dever de cuidado objetivo, exigível de qualquer pessoa comum, acabou causando involuntariamente. Né? A culpa pode se dar por imprudência, por negligência ou por imperícia. A imprudência quando o indivíduo age quando não deveria agir. Ele, de forma descuidada, precipitada, pratica uma conduta que, se ele tivesse sido cuidadoso, não teria praticado. E acaba causando um resultado que ele não desejava, mas que era previsível. Foi, Camila? Qual é a diferença entre o previsível e o previsto? Porque a gente sempre diz que no dolo, o resultado, além de ser previsível, é também previsto pelo agente. Na culpa consciente, o resultado é previsível e foi previsto pelo agente. Enquanto na culpa inconsciente, o resultado é previsível e não foi previsto pelo agente. Qual é a diferença em dizer que o resultado é previsível ou que foi previsto? Previsível significa dizer que era um resultado que qualquer pessoa não poderia prever. Era exigível de qualquer pessoa que ela previsse. Né? Dizer que o resultado foi previsto significa dizer que aquele indivíduo que praticou a conduta previu aquele resultado que era previsível para qualquer pessoa comum. Por exemplo, no caso da culpa inconsciente, o resultado é previsível para qualquer pessoa comum, mas o agente, porque foi descuidado, não conseguiu prever. Então não foi previsto pelo agente. Seria previsível para qualquer pessoa, mas ele foi descuidado, não conseguiu prever. Seria a diferença da minha previsibilidade subjetiva, qualquer pessoa comum subjetiva pelo agente. Seria isso. Ao quê? Previsibilidade subjetiva e subjetiva. Sim. Previsibilidade objetiva com relação à expressão previsível. Né? É o que é previsível para qualquer pessoa comum. Subjetivo é se o sujeito previu ou não antes de praticar a conduta ou de deixar de praticar a conduta. Por exemplo, uma mãe que deixa a criança sozinha em casa e a criança cai na piscina e morre afogada. Isso é previsível para qualquer pessoa comum. Mas certamente essa mãe não estava prevendo isso, não deixou a criança. Ela não pensou, pode ser que meu filho caia na piscina e morra afogado. Aí se cair, caiu. Ela não pensou, foi precipitada e não previu algo que era previsível para qualquer pessoa comum. Já a gente chega na culpa consciente e na inconsciente. Vamos terminar as modalidades primeiro. Então, na imprudência, o agente pratica uma conduta quando ele não deveria praticar. Na negligência, o agente deixa de praticar uma conduta quando era esperado dele que praticasse. Né? A mãe esquece de alimentar a criança e a criança morre de fome. Ela deixa de praticar uma conduta que era esperado dela que ela praticasse. O pai esquece o filho dentro do carro e a criança morre sem ar. Ele deixa de agir quando era esperado dele que agisse. E na imperícia, o agente tem um saber técnico, profissional, mas não o saber técnico para realizar a conduta que ele realiza. Ele tem um saber, mas não o suficiente para realizar a conduta que ele realiza. O motorista que é habilitado para dirigir carro, vai dirigir um caminhão e causa um acidente. O médico, que é um clínico geral e vai operar alguém do coração e causa a morte dessa pessoa. Ele tem o saber técnico, mas não o suficiente para realizar a conduta que ele realiza. A culpa pode ser consciente ou inconsciente. E, em geral, a culpa é inconsciente. O que é a culpa inconsciente? É aquela situação em que, embora nós tenhamos um resultado previsível para qualquer pessoa comum, esse resultado não foi previsto pelo agente. Sempre que o resultado era previsível, mas que o agente, porque não foi cuidadoso o suficiente, não previu esse resultado e acabou causando esse resultado involuntariamente, a gente tem uma culpa inconsciente. Né? O resultado é previsível, ele não prevê e deseja esse resultado. Já na culpa consciente, a gente tem um resultado que, além de ser previsível, foi previsto pelo agente. Só que o agente, quando previu esse resultado, acreditou sinceramente que esse resultado não ia acontecer com ele. Ele achava que com ele não ia acontecer. Exemplo que eu dei para vocês, o exemplo do atirador de facas. Né? Ele está habituado a atirar aquelas facas e nunca dá errado. É previsível que possa dar errado com qualquer pessoa. Mas ele acredita sinceramente que com ele não vai acontecer. Ele rejeita o resultado. Aquele quadrozinho que eu fiz para vocês devem não ter ímã.
desejado pelo agente. O dolo eventual do resultado é previsível. Foi previsto. Embora não necessariamente desejado, foi aceito. Na curva inconsciente, o resultado é previsível, mas não foi previsto pelo agente. Logo também não está desejado. Na curva consciente, o resultado era previsível, foi previsto pelo agente, mas ao contrário do dólar eventual, em vez de ter sido aceito, foi rejeitado pelo agente. Isso não cai em prova, isso despenca vertiginosamente. Sim, para fim de aplicação de pena, tem diferença se agravar ou atenuar dólar eventual e dólar direto ou consciente. Não, a lei não faz previsão expressa, no sentido de que, por exemplo, dólar direto tem a pena maior do que o dólar percentual. Isso o juiz é que vai levar em consideração no cálculo da pena base. Vocês vão ver isso no semestre que vem, artigo 59. Ele vai levar em consideração as circunstâncias do crime. Mas nada que seja objetivo. Ele tem a obrigação de dar pena maior para um do que para o outro. O nexo de causalidade nada mais é do que essa relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado obtido. A gente praticou uma conduta e com essa conduta causou o resultado. Para a maioria da doutrina brasileira, nosso Código Penal adotou, com relação ao nexo de causalidade, a teoria da equivalência das condições, ou teoria da conditio sine qua non. Né? Essa teoria diz que causa do resultado é aquela conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Propõe, então, essa teoria que para a gente saber se uma conduta é causa do resultado, basta a gente retirar a conduta. Se com ela some também o resultado, ela é causa do resultado. Essa teoria tem limites. Né? Que limites são esses? O primeiro deles é o dolo e a culpa. Se não houve dolo e nem culpa, está rompido o nexo de causalidade. Segundo, as concausas podem romper o nexo de causalidade. Né? As concausas absolutamente independentes, que podem ser pré-existentes, ou seja, aconteceram antes da conduta do agente, concomitantes, ocorreram ao mesmo tempo da conduta do agente, ou supervenientes, aconteceram depois da conduta do agente, essas concausas rompem o nexo de causalidade. O que é uma concausa absolutamente independente? Aquela que não tem nenhuma conexão de causa e efeito com a conduta do agente. Né? Por exemplo, vou matar o Diego, dou um tiro, o Diego morre. Quando fazem a autópsia, descobrem que o Diego morreu de envenenamento. Antes de eu atirar nele, ele já tinha tomado veneno. Com causa absolutamente independente, pré-existente. Né? Se enquanto eu estou atirando nele, o Júlio chega e esfaqueia ele pelas costas. Concomitante. Enquanto eu estou praticando a minha conduta, ocorre uma outra com causa que gera o resultado. Isso superveniente quando ela acontece após. Depois que eu descarrego minha arma toda, o Diego está lá agonizando no chão, o Júlio chega e mata ele esfaqueado. Antes dele morrer na cabeça do Júlio. Aquele caso da ambulância, mas eu não sei. A ambulância é relativamente tranquila. Nessas situações, como essa concausa não tem nenhuma relação de causa e efeito com a conduta do agente, ela vai romper o nexo causal. O que acontece? Em decorrência disso, o agente vai responder por tentativa e não pelo crime consumado. Né? Porque ele tenta obter o resultado, mas não consegue. Quem obtém o resultado é a concausa, não a conduta dele. É no caso do outro que vai responder com o Júlio que vai responder com o Smith. E isso tudo imaginando que não existe aliança subjetiva entre mim e o Júlio. Isso vai ter com duas pessoas e responde todo mundo pelo resultado. Tchau. Oi? Eu terminei todos os meus tiros em você. Eu deixei de chão. Você sabe que o chão morrendo. Quando chegou o compadre, se esfaqueou sem ter combinado nada comigo. Ele vai responder pelo crime consumado, ele vai responder por tentativa. Porque a conduta dele foi uma causa
assinar em conjunto. Depende. Já viu? Depende dela ter causado o resultado sozinha ou não. Né? Antes da gente passar para as com causas supervenientes relativamente independentes, vale a pena a gente lembrar uma coisinha, né? Já que a gente está falando em consumação e em tentativa. Né? Lembram qual é o conceito de tentativa? Se a recepção, a gente não termina igualmente. Iniciados os atos de execução, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade da gente. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida para saber se houve tentativa ou não, vocês vão fazer as seguintes perguntas. Primeiro, foram iniciados os atos de execução? Se não tiverem sido iniciados, não tem nem tentativa. Né? O que são os atos de execução? Quando o indivíduo começa a praticar a conduta descrita na lei. Né? Ele começa a praticar o verbo que é o uso do tipo penal. Segundo, o resultado aconteceu. Se o resultado aconteceu, provavelmente não vai ser tentativa. Né? Não vai ser consumado. A não ser que o resultado tenha acontecido por outro motivo. Né? O resultado não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade da gente ou pela própria vontade dele. Se o resultado não aconteceu pela própria vontade da gente, não vai ser tentativa. Vai ser o quê? Ou uma desistência voluntária ou uma arrependimento eficaz. O que é a desistência voluntária? Aquela situação em que o indivíduo inicia os atos de execução e pela própria vontade dele não os conclui. E por isso a consumação não acontece. Ele responde pelo quê? Quando ele age de desistência voluntária? Pelos atos já praticados. Jamais por tentativa. Jamais por tentativa. Agora que vocês receberem a prova de vocês, antes de vocês lerem qualquer questão, vocês vão logo qualquer alternativa que tenha lá. Desistência voluntária respondendo por tentativa disso ou daquilo. Vocês riscam toda, está tudo errado. Nunca vai existir desistência voluntária com o indivíduo respondendo por tentativa. Como nunca vai existir arrependimento eficaz com o indivíduo respondendo por tentativa. Porque são logicamente incompatíveis. Né? Logicamente incompatíveis. O que é o arrependimento eficaz? Aquela situação em que o indivíduo inicia os atos de execução, conclui os atos de execução, se arrepende depois e desfaz o resultado. Repita o resultado. Pela própria vontade dele. Durante os atos de execução. Aí é desistência voluntária, não é arrependimento eficaz. Aliás, Leidson, boa questão. Cuidado com as pegadinhas, pessoal. Às vezes aparece uma questão dizendo o seguinte: fulano de tal, intenção de matar Diego, dá 2 tiros nos joelhos. Quando Diego cai ao chão implorando por sua vida, fulano de tal se arrepende do intento de matar, guarda sua arma e vai embora. Se arrepende. Vai ser um arrependimento eficaz? Não, né? É uma desistência voluntária, porque ele não concluiu os atos de execução. Então não vamos pela palavra, não. Vamos pela conclusão ou não dos atos de execução. Arrependimento posterior à execução tem que estar em curso, né? Não, arrependimento posterior é depois da consumação inteira. Vai lá. Oi. Diferença de lesão corporal seguida de morte para tentativa de homicídio. Tu já me fizeste essa pergunta uma vez, eu já te acredito. Primeiro, na tentativa de homicídio não tem consumação, né? Ninguém morre. Né? Na lesão corporal seguida de morte tem gente que morre, né? O indivíduo espancou e o outro morreu. A diferença do homicídio para uma lesão corporal seguida de morte é que em um o indivíduo tem a intenção de matar, no outro ele tem a intenção de lesionar. O que é a lesão corporal seguida de morte? É aquela situação em que o indivíduo bate na pessoa com a intenção de causar lesão corporal e acaba sem querer causando a morte da pessoa. A intenção, exato. O dolo da gente aqui. Oi. Seria um crime preterdoloso. A lesão corporal seguida de morte é um crime preterdoloso. O dolo da lesão corporal e a culpa.
arrependimento eficaz. Isso não cai em prova, isso despende. Para que exista arrependimento eficaz, é preciso que os atos de execução se iniciem, que os atos de execução se concluam e que a consumação não aconteça. Né? Ele vai se arrepender. Quando é que o indivíduo se arrepende? Depois que ele conclui os atos de execução, mas antes da consumação, senão não adianta mais. Né? Pergunta curiosa. E o arrependimento posterior? O arrependimento posterior se dá naqueles crimes que não envolvem violência nem grave ameaça. É aquela situação em que o agente, antes do recebimento da denúncia da queixa, se arrepende e restitui a coisa ou repara o dano. Né? Então não pode ser. O arrependimento posterior, por isso ele tem esse nome posterior. Ao contrário do arrependimento eficaz e da justiça voluntária, ele acontece depois que o crime já se consumou. Aconteceu o crime está consumado. Depois da consumação do delito, o indivíduo se arrepende e vai lá reparar o dano e restituir a culpa. Por exemplo, eu furtei a carteira do dinheiro. Depois que o crime já está consumado, eu já subtraí o bem, eu me arrependo e devolvo a carteira do dinheiro. Isso é o arrependimento posterior. O arrependimento posterior só vai ter um condão de reduzir a pena de malefício. Oi? Não, homicídio não. Só para ver se não envolve violência nem grave ameaça. Quando o agente está na execução do delito e ele suspende a razão da resistência, ele suspende em razão da existência da vítima, não conclui da existência da vítima. Resistência. Sim, da resistência. Né? Pronto. Ele inicia os atos de execução e não os conclui por circunstância alheia à vontade dele. Né? Então, tentativa imperfeita. Lembram da diferença da tentativa perfeita para a tentativa imperfeita? Não lembro disso. Tentativa perfeita é aquela que o indivíduo inicia os atos de execução, conclui os atos de execução, mas o resultado não acontece por uma circunstância alheia à vontade dele. Tentativa imperfeita é aquela que o indivíduo inicia os atos de execução, mas não consegue concluir os atos de execução por circunstância alheia à vontade dele. E o resultado, é óbvio, não acontece. Né? Esse resultado vai acontecer, o crime está consumado. Beleza? Então, também podem romper o nexo causal as concausas supervenientes relativamente independentes. O que são essas concausas? Não podem ser relativamente independentes. Elas podem se forem absolutamente independentes. As absolutamente independentes sejam concluídas pré-existentes ou supervenientes, elas vão romper o nexo causal. Se for elas se causarem prejudicado. E a absolutamente independente é aquela que não tem nenhuma relação de causa entre elas. Oi? A relativamente independente só pode ser superveniente. Nunca vai existir uma causa pré-existente relativamente independente. Por que eu digo isso? Porque a concausa relativamente independente é aquela que, de alguma forma, é uma consequência da conduta do agente. Né? Ela é uma consequência da conduta do agente. Eu não posso causar para trás, no passado. Eu não posso, com a minha conduta, causar alguma coisa que está no passado. A minha conduta só pode causar alguma coisa para frente. Então, o que vem depois da minha conduta vai ser superveniente. Qual é a pergunta básica que eu faço para se explicar se é absolutamente A concausa dependeu da conduta da gente. Se ela dependeu da conduta da gente, ela é relativamente independente. Por exemplo, eu atiro no Diego, o Diego vai parar na ambulância, a ambulância vira, eu atiro no Diego e morre no acidente. Isso é uma concausa superveniente? Né? Absolutamente independente ou relativamente? Relativamente. Por quê? Porque ele só estava na ambulância dentro do acidente. Então a concausa, que foi o acidente, de certo modo foi uma consequência da minha conduta. Então, quando a causa é, de alguma forma, consequência da minha conduta, eu digo que ela é relativamente independente. Porque está incluindo e dizer que tinha causas relativamente independentes pré-existentes, É um ninja quem diz isso, né? Que é imaginar você quebrar aquele filósofo italiano chamado Giovanni, que chama de estrutura edipiana. Né? Então, tem deixando de andar na frente para
esse negócio. Não, eu estou estudando por esse, mas pelo outro também. Usa isso aí pra revisar, porque esse negocinho aqui, um formato assim, para que a gente olha assim, você acredita que é um livro, né? Parece livro. Qualquer outra coisa parecida. E a gente faz quando a gente lê esse negócio, é um negócio muito parecido com isso da porque não, pra revisar é ótimo. Ele é professor do convívio, o nexo causal não aplica. Oi? O nexo causal não aplica. O que não há é o indivíduo não vai responder pelo resultado. Pergunta da Camila, boa pergunta. Quando o rompe nexo causal não aplica, pode haver. E em geral há, né? Só que o indivíduo vai responder por tentativa, não pelo resultado. Por exemplo, eu atiro no Diego querendo a morte dele. Depois que eu atiro nele, o teto desaba na cabeça dele e ele morre soterrado em decorrência do desabamento e não do meu tiro. Por causa absolutamente independente e superveniente. Né? Rompe o nexo causal? Rompe. Não tem crime da minha parte? Tem. Tentativa de homicídio. Não vou responder pelo resultado. Embora o resultado tenha acontecido, ele morreu, e embora eu quisesse aquele resultado, não fui eu que causei o resultado. O que causou o resultado foi a concausa, o desabamento. Ei, professor, no caso de que eu dei um tiro, vamos supor, dei um tiro no Diego, mas ele não morreu do meu tiro, ele morreu de sangue. Pronto. Boa pergunta. A pergunta da Raquel, que aliás, pessoal, seria, eu imagino, na psique daqueles que entendem que não tem mais a estrutura linear, né? Eu acho que isso seria uma causa pré-existente e relativamente independente. O indivíduo tem hemofilia, né? Por exemplo, Diego tem hemofilia, dificuldade de coagular o sangue. Eu atiro no Diego, ou eu corto o Diego com um faca, sem saber que ele é hemofílico. E ele morre em decorrência da hemofilia e da minha conduta. Né? Pronto, é uma causa pré-existente relativamente independente? Não, ela é absolutamente independente. Por que ela é absolutamente independente? Porque eu não tenho como dizer que o Diego só tinha hemofilia porque eu cortei ele. Né? A hemofilia não é uma consequência da minha conduta. Se eu souber que ele... Agora, se eu souber que ele tem hemofilia, eu vou responder pelo resultado. Não porque foi uma causa relativamente independente, mas porque, na verdade, foi a minha conduta que foi por causa superveniente em relação à hemofilia. Né? Se a gente imaginasse que a hemofilia pudesse ser uma conduta atribuível a alguém, né? A causa, primeiro, foi a hemofilia. A minha conduta que veio depois. Vou responder pelo resultado? Vou, se essa causa estiver dentro da minha esfera de crescimento. Caso seja hemofilia. Sei que o Diego é hemofílico. Corto o Diego sabendo que ele é hemofílico, respondo pelo resultado. Né? Não sei que o Diego é hemofílico. Corto o Diego com a intenção de lesionar e não de matar. E ele morre por conta da hemofilia. Não vou responder pelo resultado. Respondo só pelo que eu queria praticar. Mas eu vou parar. Se no caso, eu atirei nas pernas dele, e aí o teto desaba e a fato de eu ter atirado, ele não consegue sair do local por conta do tiro que eu dei. É minha culpa ou não? Boa pergunta. Eu atirei na perna do Diego querendo matar. Desabou o teto na cabeça do Diego. O Diego tinha condição de sair se ele estivesse bem. Mas como ele estava com as pernas debilitadas por causa do tiro da Vanessa, ele não conseguiu sair. E ele morreu. É uma causa superveniente, absolutamente independente. Por que é absolutamente independente? Volto a insistir. O teto não caiu por causa do tiro da Vanessa. Né? Não caiu por causa do tiro da Vanessa. Vanessa responde pelo resultado? Depende. Né? Se ficar comprovado que ele não conseguiu sair de lá só por causa do tiro dela, e se ela tinha o dolo, a intenção de causar aquele resultado, ela responde. Por homicídio. Consumado. Se ela tinha a intenção de causar um resultado, e a conduta dela fez com que ela conseguisse esse resultado, causou o resultado. Da pessoa que serve ótimo que aí a gente vem pra cá. Eu vou responder pelo crime consumado. Depende, né? Voltando a concausa superveniente relativamente independente. Esta concausa superveniente relativamente independente pode romper o nexo de causalidade ou não. E aí é aquilo que a gente sempre diz, depende dela causar o resultado sozinha ou dela se somar com a conduta do agente para causar o resultado. Qual é a dificuldade disso entrar na cabeça de vocês? A dificuldade disso entrar na cabeça de vocês é que vocês sempre
pensam que ela se somou com a conduta da gente para causar o resultado, né? Porque vocês sempre vão se fazer a pergunta, mas ele só estava, por exemplo, no caso da ambulância, ele só estava na ambulância porque eu atirei nele. Então uma coisa se somou com a outra. Não necessariamente, né? Justamente pelo fato de ela ser relativamente independente, já está mais do que claro que tem uma relação de causa e efeito entre a sua conduta e o resultado. Isso não significa dizer que a sua conduta se somou com a causa para causar o resultado. Por exemplo, atirei no Diego foi parar na ambulância, a ambulância virou, o Diego morreu em decorrência do acidente e não do meu tiro. Se somaram? Não. Vai causar o resultado? Não. O que causou o resultado foi o acidente. Agora, ele só estava no acidente porque eu atirei nele. Por isso é que ela é relativamente independente. Não é absolutamente independente. Eu vou acender por tentativa porque a causa, que é relativamente independente, causou o resultado sozinho. Agora, se eu der um tiro nele, ele perdeu sangue por causa do tiro que eu dei nele. Ele sofre um acidente e ele perde mais sangue. E ele morre em decorrência do sangue que ele perdeu. Tanto em decorrência do meu tiro quanto do acidente, aí as duas se somaram. Né? Aí não está rompido o nexo causal, mas não se somaram. Vira aí o exemplo da Maria Elisa. Que o indivíduo atira na pessoa e a pessoa morre de susto. Aí é um caso superficiente que se somou para o conduto da gente para causar resultado. Isso me preocupa, né? Mas pergunta você se tem caso para você me preocupa. O caráter foi contra você e o susto de Deus lá para a direção. Nós somos não ataque. Porque se soma. Pois é, mas aí é que tá. Mascarenhas. Não dá pra gente dizer, por exemplo, no caso de uma pré-existência, uma circunstância dessa, não dá pra gente dizer que essa circunstância é uma causa da minha conduta. Né? É como se a minha conduta aqui fosse a causa. Né? Aí tudo bem, ela se somou com a outra causa lá. E no caso da pessoa suficiente, somar uma pessoa somar das duas possibilidades se somar, que são concomitantes, né? Mas elas não são relativamente independentes que decorrem uma da outra. São absolutamente independentes, mas se somam para causar o resultado. no caso contrário, quando as doses são suficientemente para matar a pessoa, só uma dose daquela. Ainda assim, absolutamente independentes. Aí no caso Os dois, se não der para identificar qual dos dois causou, que vai ser uma autoria certa, responde as dois por tentativa. Professor, Agora, na questão que o senhor falou da ambulância, né? Você pode, no caso da ambulância, ele não vai responder. Mas aí, como tem o exemplo do livro, ele vai para o hospital, né? Ele morre de infecção. Ele vai já responder já no caso para você. eu atiro no Diego, ele vai para o hospital e morre de uma infecção. Porque lá no livro ele fala do meio que liga, que faz uma ligação no caso da infecção, já era mais provável ele morrer. No tiro era mais fácil uma infecção, ele pega uma infecção no hospital. Já Se ele pegou uma infecção por causa do tiro também, né? Da ferida que aí sim. Agora veja, uma coisa é, eu atirei nele, tem um ferido decorrente do meu tiro. Chegando no hospital, essa ferida infeccionou e ele morreu. Tranquilo, responde, normalmente. Agora, dei um tiro, causou uma ferida nele, ele foi para o hospital. No hospital ele entrou em contato com um doente que tinha um outro doente que não tinha nada a ver. Pegou a ebola lá no hospital e morreu de ebola. Aí não, não foi o nexo causal. Tem que se somar com a minha conduta ou não. Quanto a essa questão, Mascarenha, da possibilidade da pré-existência de uma causa relativamente independente, não precisa a gente ir muito longe, não. Basta a gente olhar o código, né? Basta a gente ver o código. Parágrafo 1 do artigo 12, né?
Ele só fala de superveniência. Por que ele só fala de superveniência? Não tem como ser relativamente independente no futuro, né? O legislador foi sábio nisso. Mas eu fico assim porque no caso do governo de quantidade insuficiente, aí não é absoluto porque... É absoluto porque não tem relação de causa e efeito entre um e a outra. Agora que elas se somam para causar o resultado, se somam. Se somam para causar o resultado, mas não tem relação de causa e efeito entre um e a outra. A conformidade tinha aquela que só a causa dos resultados. Oi? A conformidade absolutamente conformidade, é só o que produz o resultado. Se ela produziu o resultado sozinha, ela não tem nexo causal. Se ela se somou, ela não monta. Da mesma forma como qualquer outra. Que geralmente ela causa o resultado só. Geralmente ela causa o resultado só. O que leva a gente a classificar se ela é absolutamente independente ou relativamente independente é saber se ela de algum modo é consequência da conduta do agente ou não. Bom, então a concausa superveniente relativamente independente rompe o nexo causal se ela causou o resultado sozinha. Se ela se somou com a conduta do agente para causar o resultado, ela não rompe o nexo causal, o agente vai responder pelo resultado. Bom, para que haja crime, é preciso também que o fato seja típico. Oi? Antes, só diga se parece de novo entre a concausa superveniente e a concausa independente. A concausa absolutamente independente é a concausa relativamente independente, né? A concausa absolutamente independente é aquela que não guarda nenhuma conexão de causa e efeito com a conduta do agente. Enquanto a concausa relativamente independente é aquela que de algum modo tem uma relação de causa e efeito com a conduta do agente. Ela de alguma forma é decorrência da conduta do agente. A concausa relativamente independente romperá o nexo causal se ela causou o resultado sozinha. Se ela se somou com a conduta do agente para causar o resultado, ela não romperá o nexo causal. E o agente responderá pelo crime consumado. Vai lá, meu filho. Vai lá. Estamos aqui para isso. Você acha que tem que tirar essa questão de concausa? Aí você vai para o hospital. Aí Aham. porque se você não você vai em conversa, o livro, eu disse que havia uma falha na... Ainda está na linha do tempo, tá? Eu respondo pelo resultado. Mas aí eu vou ver mais porque a omissão somou do hospital do que do... Não, porque no final das contas ele morreu com decorrência do meu tiro, né? Se ele conseguiu socorro ou não, é outra história. Seria diferente dele ter chegado lá, ter sido atendido, o médico barbeirou atendendo ele e morreu. Porque o médico barbeirou. Aí é outra história. E se o médico atendesse ele, não sei se ele reconhece a conduta dele. Se ele fizesse tudo Aí o médico casava. se ele fizesse tudo possível para evitar... Para salvar. E ainda assim não conseguisse, respondia eu da mesma forma. Eu respondo da mesma forma. Eu respondo pelo resultado, de qualquer forma. Sendo o indivíduo atendido ou não, se eu atirei nele, ele morreu em decorrência do meu tiro, não tem como romper a linha de causalidade. Só se ele morrer depois. Ele morrendo de falta de atendimento, no final das contas é por causa do meu tiro, né? Não está rompido o nexo causal. Professor, a questão da causal ser sozinha, quando dá um tiro na pessoa, ela vai com ambulância, a ambulância tira, ela vai estar tirando a quebra nesse caso ele vai ser tentativa. Tentativa. Eu não consegui matar, quem conseguiu foi a ambulância. O que é o fato típico? O fato típico é aquele fato que reúne os elementos presentes no tipo penal. Que elementos são esses? Os elementos objetivos ou descritivos, que são aqueles que aparecem na descrição da conduta, a lei. Por exemplo, matar alguém, matar e alguém, a forma como a lei descreve a conduta. Os elementos subjetivos são os que têm relação com a intenção do agente, ou seja, o dolo ou a culpa. A gente já conversou aqui sobre o que são cada um deles. Alguns tipos penais têm elementos normativos, que são aqueles elementos que envolvem o juízo de valor por parte de quem vai aplicar a lei. Por exemplo, antigo crime de rapto, raptar a mulher honesta para ter com ela relações libidinosas. Mulher honesta é um elemento normativo do tipo penal. Quem é que vai dizer se a mulher é honesta ou não? Né?
juízo de valor que vai ser feito e vai interpretar também, um elemento normativo. Né? Vai depender da interpretação de quem vai aplicar. No crime de homicídio, matar alguém. Alguém é um elemento objetivo, um elemento subjetivo ou um elemento normativo? Ou não é elementar do crime? Normativo? Por quê? Qual é o juízo de valor? Saber se aquele indivíduo é alguém mesmo ou não? Depende, né? Tipo o goleiro Bruno que está sendo julgado agora. Né? Já teve showzinho, né? Um advogado que do jeito que ele apostou num avião, o sócio dele ganhou. Depois disse que o sócio dele tem um avião, ele tinha apostado com o sócio dele como conseguiu desmembrar o julgamento. Disse que apostaram no avião, o sócio dele não conseguiu. O cara sai lá no maior cinismo e ainda diz isso na entrevista. Apostei, eu acabei de ganhar o avião. Apostei que eu ia conseguir. Eu acredito. A advogada é bicho desgraçado, pessoal. Voltando. Alguém é elemento objetivo no tipo penal. É distintivo. Tem juízo de valor. Alguém é alguém. Precisa matar. Distintivo. Objetivo. Matar? Matar. Descritivo. Né? Subtrair coisa alheia móvel. Móvel. E alguém Objetivo. Alguém objetivo também. Devassar indevidamente para ter um correspondência de vida indevidamente. Objetivo é só o normativo. Igual o juízo de valor. Quem é que vai dizer se foi devidamente ou indevidamente? Isso também não cai em prova. Às vezes acontece As coisas que eu não estudo, cara. do indivíduo praticar um fato que formalmente é típico. Tem todos os elementos objetivos da descrição do tipo penal. Mas que esse fato deixa de ser típico porque perde os elementos subjetivos em decorrência do indivíduo ter se enganado sobre um elemento do tipo penal. Por exemplo, eu atiro no Diego pensando que ele é um animal. E eu desejando matar um animal, acabo matando o Diego. Eu matei alguém, mas eu não sabia que matava alguém. Eu pensei que matava um animal. E enganei sobre um elemento objetivo do tipo penal, que é o alguém. O erro de tipo pode ser evitável ou inevitável. Se esse erro for evitável, se eu podia, com a devida atenção, evitar aquele erro, vai ser excluído logo, mas eu posso responder por pouco. Se aquele crime tiver mortalidade culposa. Agora, se o erro foi inevitável, se não houve nenhum descuido da minha parte, se eu não tinha como evitar enganar sobre aquele elemento do tipo penal, aí o erro exclui o dolo e a culpa que o indivíduo não recebe. Ou seja, o erro de tipo é causa de exclusão da tipicidade. Não se surpreenda não, pessoal, mas eu já botei questão desse jeito em prova e vi um monte de gente errada. Fiquei surpreso, né? Eu boto lá na questão. O erro de tipo inevitável é causa de exclusão da letra A, tipicidade, letra B, culpabilidade, letra C, antijuridicidade, letra D, ação. Aí o indivíduo marca culpabilidade, marca, eu não entendo, né? Porque o número está dizendo erro de tipo, é porque tem a ver com a tipicidade, né? Não tem erro. Então, só pode. Então, o erro de tipo inevitável que exclui a tipicidade. Se esse erro for provocado por um terceiro, é o terceiro que provocou o erro. Né? E se o indivíduo praticar o crime contra uma pessoa pensando que ela é outra? Erro sobre a pessoa. Ele vai responder como se tivesse praticado o crime contra quem ele tinha praticado. E se o indivíduo pratica o crime contra uma pessoa e erra e acerta outra? Ele na execução ou ameaça aí. Ele responde como se tivesse praticado o crime contra quem ele queria praticar. Da mesma forma. Então, diferença do erro sobre a pessoa para o erro na execução. O erro sobre a pessoa
pensando que ele é outro. No erro da execução, você pratica o crime contra o indivíduo querendo praticar contra outro e errando. Nos atos de execução. Por fim, para que haja crime, é preciso também que o fato seja ilícito, ou seja, antijurídico. O fato antijurídico é aquele que contraria o ordenamento jurídico. Em algumas situações, o ordenamento jurídico nos autoriza a praticar fatos típicos. Né? Por exemplo, nas causas de exclusão de ilicitude previstas na parte geral do Código Penal, no artigo 23, né? Seguintes. Por exemplo, o estado de necessidade, a legítima defesa, o instituto do dever legal e o exercício regular de direito. O que é o estado de necessidade? É aquela situação em que o indivíduo pratica o fato típico para proteger um direito próprio ou alheio de um perigo atual cujo sacrifício não era exigível. Pois é, o Código Penal não fala em perigo iminente, fala em perigo atual, mas a maioria da doutrina entende que o perigo iminente também pode ser obrigado a prestar nessas situações. É o caso do prédio que está em chamas. Aí o indivíduo quer descer pela escada de incidente, aí tem uma pessoa, ela empurra essa pessoa, Para poder se salvar. Às vezes, se não tivesse só um legítimo, Estado de necessidade estativa. não teve. Se o perigo não existir, mas o indivíduo pensa que está em perigo, por conta disso ele pratica o fato típico. Mas está de necessidade putativa. Né? As discriminantes putativas são causas de exclusão da culpabilidade, não da injustiçade. Elas estão lá no parágrafo 1º do artigo 20. Né? O parágrafo 1º do artigo 20 diz que é isento de pena quem por erro plenamente justificável supõe situação que se de fato existisse se tornaria legítima. Ele supôs uma situação que se de fato existisse, legitimaria como Se for na situação que a gente vai considerar que vai necessidade só o perigo atual, perigo atual e a iminente. maioria da doutrina entende o perigo atual ou iminente. Então pode usar o iminente. Legítima defesa. O indivíduo pratica o fato típico para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente contra um direito próprio ou alheio. Então, a diferença do estado de necessidade para a legítima defesa, basicamente, é que na legítima defesa o indivíduo está repelindo uma agressão, enquanto no estado de necessidade ele está se protegendo de um perigo. Né? Para que haja legítima defesa, é preciso que o indivíduo utilize moderadamente os meios necessários para repelir a agressão. Então ele deve buscar repelir essa agressão de forma moderada, utilizando os meios que ele tem à disposição. Professor, no caso de legítima defesa, terceiro, você fala que o ato básico e aí você foi saindo para o meio da massa do carro e ele já defender que não era legal porque eu tinha que ter autorização do juro para É uma parcela da doutrina que diz isso, né? Que se forem bens Só que eu disponíveis. acabei aqui dizer que ele pode como amparar simplesmente saudade A legítima defesa de terceiros é plenamente possível. Aquela questão foi suscitada pelo Mascarenhas, perguntou se forem bens disponíveis. E tem alguns doutrinadores que dizem que se o bem for disponível, por exemplo, a vida, ou a integridade física, etc., aí não precisa autorização de ninguém. Pode haver legítima defesa de terceiro. Agora, se o bem for disponível, dinheiro, propriedade, aí seria necessária a autorização do terceiro que possui o bem para uma parte da doutrina. Mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Mas não entra em quebra-cabeça com isso. É possível, por enquanto, tem esse só é possível a legítima defesa de terceiros. No caso, por exemplo, liberdade, aí a gente está no carro, pegando, e depois eu deixo uma pessoa do seguinte, uma moto, né? Aí a moto para do meu lado, e outra mão aqui, mas eu não vejo que ela tinha uma arma presa, ela estava no aí se tiver ela atira e mata o homem. Aí essa vez ela vai responder a crítica para ela. O homem tinha um lado mesmo? Não, a gente não sabe, a gente tá
pratica o fato típico exercendo o direito que a lei lhe confere. Por exemplo, o médico que vai fazer uma cirurgia e necessariamente precisa causar lesão corporal no indivíduo. Né? Ele está exercendo regularmente o direito dele de praticar a profissão dele. Além do fato ser típico e antijurídico, para que haja crime, para a maioria da doutrina, o fato deve ser culpado também. O que é culpabilidade? Culpabilidade é a reprovabilidade social da conduta típica e antijurídica. O que significa dizer que é possível que o indivíduo pratique um fato típico, ilícito, mas que esse fato não seja reprovável pela sociedade. Por exemplo, quando ele não tem condições de compreender o caráter ilícito da sua conduta. Isso pode decorrer de uma doença mental, ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Isso pode decorrer da menoridade. Isso pode decorrer de uma embriaguez completa, decorrente de força maior, no caso do confuso, ou de uma alcoolismo patológico, uma doença, alcoolismo patológico. Foi. Embriaguez completamente letal. Também exclui a culpabilidade a incapacidade do indivíduo de conhecer a ilicitude da conduta. Por exemplo, um erro de proibição inevitável, quando ele erra sobre a ilicitude do fato, ele erra sobre a multiplicidade do fato. Por exemplo, esse exemplo aqui, o indivíduo vende uma coisa para o outro não paga, ele vai lá e toma de volta. Ele pensa que está no direito dele, o fato que ele pratica não é ilícito, porque a coisa dele, ele não recebeu. Erro de proibição. Artigo 21. Também. Acha, joga no chão e acha que achado não é roubado. A obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. O indivíduo que age obedecendo a ordem do superior hierárquico e essa ordem não tem aparência de ilegalidade. Por isso ele pratica o fato de essa obediência hierárquica, segundo a maioria da doutrina, só existirá se ocorrer dentro das relações de direito público. Né? Nas relações de direito privado, não. Também exclui a culpabilidade as discriminantes putativas, ou seja, todas aquelas circunstâncias albergadas estão no parágrafo 1º do artigo 5º. Aquelas situações em que o indivíduo supõe uma situação que, se de fato existisse, tornaria legítima a sua conduta. Por exemplo, estar de necessidade putativa, legítima defesa putativa, qualquer causa de exclusão da ilicitude na modalidade putativa. Discriminantes putativas são aquelas situações em que o indivíduo supõe uma situação que, se existisse de fato, tornaria legítima a conduta dele. Pensa que está em legítima defesa, mas não está. Pensa que está em estado de necessidade, mas não está. Nesse caso, a gente tem uma exclusão da culpabilidade. Parágrafo 1º do artigo 5º. E a coação moral irresistível também é causa de exclusão da culpabilidade. A coação moral é aquela coação de viés unicamente psicológico. Não existe coação física. A coação física exclui a ação, a moral exclui a culpabilidade. Vai cair classificação de crime formária. Vai cair. Não vai explicar. O que é que não vai cair? Não sei. Eu sei o que pode cair, qualquer coisa. Não vai explicar, A gente vai chegar no concurso de pessoas. Vocês estão apressados, pessoal? Tá cedo aí. Eu digo pra vocês que já dei essa dica pra vocês. Mas meu ônibus não E espera. vou dar essa dica pra vocês de novo. Não esqueçam dessa dica. Nem para minha prova, nem para as provas que vocês farão no futuro. Né? Toda vez que o Código Penal falar em isenção de culpa, ele está falando de causa de exclusão da culpabilidade. Isenção de culpa. É isento de culpa, isenta de culpa. Se ele, de pena, desculpa, isenta de pena, é isento de pena. Toda vez que ele fala em é isento de pena, ele está falando de causa de exclusão da culpabilidade.
Porque na cabeça do legislador, culpabilidade era pressuposto da pena, né? Não da existência do crime. Então, se vocês estão lá no artigo 21 do Código Penal, que fala do erro de proibição, e vocês estão em dúvida, erro de proibição exclui tipicidade, culpabilidade, antijuridicidade, conduta, o que é que ele exclui? Aí ele vai lá e diz: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato se inevitável que isenta de pena. Você já sabe, culpabilidade. Né? Então lá, das discriminantes putativas, parágrafo 1º do artigo 20, e não sabe o que ela exclui. Aí ela não lá. É isento de pena quem supõe situação de já sabe. Né? Então lá, no 27, querem saber o que é a doença mental exclui. Ele está lá dizendo: é isento de pena quem reconhece doença mental. Então, toda vez que pode falar em isento de pena, ele está falando de exclusão da culpabilidade. Fica esta dica. Oi. Deve só pode. Concurso de pessoas foi o último assunto sobre o qual nós falamos, né? E o que é o concurso de pessoas? É a colaboração ciente e voluntária de mais de uma pessoa na prática de uma vez de infração penal. Mais de um indivíduo colabora com o outro com a intenção de praticar um delito. Né? A gente viu que o nosso Código Penal adota a teoria unitária ou monista, que diz que todos os envolvidos no concurso de pessoas respondem pelo mesmo delito. O concurso de pessoas pode se dar na modalidade da coautoria ou da participação. O que é o autor? Aquele que pratica os atos de execução, ou, segundo a teoria do domínio de fato, aquele que mantém domínio sobre os atos de execução. Então, quem é autor? Que pratica o ato de execução ou que controla os atos de execução, que é o caso do autor intelectual. Mas aí, no caso, a pena não é verificando, né? Não, as penas sempre vão ser individualizadas para cada um dos agentes. Não se angustiem com essa questão de como é que vai ser a pena, não. Isso vocês vão ter o semestre que vem todo para precisar disso. Não se preocupe. Vocês vão abusar a pena. Então, na coautoria, os indivíduos praticam os atos de execução. Quando há participação, existe a figura do partícipe. O partícipe é aquele que não pratica os atos de execução, mas de outra forma relevante contribui para o resultado. Né? De outra forma relevante. Essa participação pode ser material ou pode ser moral. Participação material é o que a gente chama de cumplicidade. Ele pratica atos, embora não os atos de execução. A participação moral é a instigação. O indivíduo não pratica atos, ele somente instiga, incentiva o indivíduo a cometer o delito. Quando um indivíduo se utiliza de um agente não culpável, por exemplo, menor de idade, doente mental, para cometer um crime no seu lugar, a gente diz que houve uma autoria mediata. Autor mediato é esse que se utiliza de um agente não culpável para cometer um delito no seu lugar. Óbvio, ele responderá normalmente. O que cometeu os atos de execução não vai responder porque não é culpável. Oi. O que é concurso eventual e concurso necessário? Concurso necessário ocorre nos crimes que a gente chama de crimes plurissubjetivos, né? Aqueles crimes que necessariamente serão praticados em concurso de pessoas.